Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de Gnosticismo Contemporâneo através da Sociedade Gnóstica Internacional, SGI, em parceria aqui em Portugal, na Europa, com a Associação Equilíbrio Infinito, associação esta existente desde 2005, aqui no Funchal, Ilha da Madeira, que, unindo os propósitos da Sociedade Gnóstica Internacional, temos como objetivo o desenvolvimento do ser humano, das suas capacidades e da superação daquilo que cada um vê em si como limitação para a felicidade, o bem-estar e o desenvolvimento espiritual. Então, como nós sempre fazemos, vamos dar uma olhadinha no nosso questionário da aula anterior, que foi a aula número 17, relacionado com a cosmogonia, a teogonia e também o Apocalipse. A aula, então, sobre a criação, Então, a primeira questão era justamente você comentar. Não precisava você dar explicações sobre cada uma. Apenas citar, as estruturas simbólicas da criação que estão presentes em todas as religiões e conhecimentos espirituais. Quais eram essas estruturas simbólicas? A cosmogonia, a teogonia universal, a cosmogonia universal e os apocalipses. Só isso. Se você quisesse falar o significado da cosmogonia, da teogonia e do apocalipse, tudo bem. Caso contrário, não havia necessidade de grandes explicações. Depois era para você falar quais eram os 3 princípios que fazem parte da lei do 3. Apenas também citá-los, Então, o princípio ativo, o princípio passivo e o princípio conciliador. O que é cada um desses princípios? Polo positivo, polo negativo e o neutro. E dentro daquilo que faz parte do cristianismo, Então nós vamos ter o santo afirmar, o santo negar e o santo conciliar. Depois, na terceira questão, é a lei do 7. O que essa lei faz, O que essa lei faz? Qual é o atributo desta lei? E aí você dizer qual é o atributo desta lei e aonde ela está presente no nosso dia a dia. Depois, a quarta questão é qual era o principal centro de gravidade que nós precisamos desenvolver para o nosso trabalho interno. Obviamente que é o despertar da consciência. Esse é o primeiro centro de gravidade. Por isso que a primeira faz parte das primeiras técnicas ensinadas dentro do gnosticismo, que é o estar aqui e agora, o chamar a atenção para si, que é isso que desperta a consciência. Depois, a autoobservação como sentido que nós vamos desenvolver a partir desse despertar. E depois, com a continuidade das práticas meditativas e também da morte do ego, esse despertar da consciência amplia-se e aprofunda-se. Então é o despertar da consciência, não era outra resposta. Depois, na quinta questão, era para você comentar como é que você faz a prática da compreensão profunda do eu, dentro da meditação. É justamente você comentar como é que você faz o trabalho a nível do eu estrutural, certo? As outras partes a gente já sabe. É o eu estrutural. Este é que é a compreensão profunda do eu. Os outros são eus associados ou transacionais que você não vai buscar a compreender eles naquele trabalho. Você apenas vai pedir Mãe Divina desintegre. E depois, na sexta questão, era qual era o objetivo destes simbolismos, sagrados, dessas estruturas simbólicas sagradas, no sentido do nosso desenvolvimento. O que elas tinham a ver? Qual era o objetivo disto existir? E o sétimo era você, então, comentar sobre a prática meditativa que você fez
de ir para dentro da noite cósmica. Então, se você vai para dentro da noite cósmica, não existe luzinha, não existe nada, é escuridão total. Tá? E a partir disso, consoante a sua sensibilidade ou consciência naquele momento, você ia dizer se existe ou não, se naquele momento surgia ou não. Ao perguntar o que você ficou de saudade, né? O que você traz de saudade lá do plano físico, do plano de manifestação, né? Aí você fazia essa pergunta dentro da escuridão e esperava uma resposta, ok? Isto foi então o nosso questionário da aula número 17. E agora nós vamos então para a nossa aula 18 do nosso curso de Gnosticismo Contemporâneo, primeira câmara. Já estamos na terceira fase desta primeira câmara e é a fase final do nosso curso, né? Então hoje nós vamos falar sobre o ser e os sete corpos. Então, como você deve ter percebido, nós enviamos um material para si, que nesse material dizia qual era a próxima aula, a data da próxima aula, e ao mesmo tempo sugeria você que revisse, né, algumas das aulas anteriores ou alguns dos PDFs anteriores. Entre eles estava a diferença entre o ser, a essência, que está lá nas aulas iniciais, né? Principalmente na terceira aula e quarta aula, alma e o seu despertar, né? Ali nós vamos ter também o que significa o ser. E você dá uma olhadinha na aula relacionada com os sete chakras, que também tem uma relação com os sete corpos. Tá? Então, o ser, o que é o ser? O ser é o divino em nós. O ser é algo superior em nós. Ele não tem nenhuma relação direta ou indireta com aquilo que a gente vive no plano físico, no plano material. Ele está para além, ele é o divino, ele é o Deus em miniatura ligado a nós. Só que aparentemente ele está desligado de nós pela nossa falta de consciência da sua manifestação, da sua vibração. Se nós utilizássemos aqui o termo da nossa falta de consciência da sua existência, então ele não seria o ser, ele não seria o divino, ele não seria o Deus em nós. Porque se tem uma existência, então não pode ser divino. Então é manifestação e vibração. Claro que para nossa compreensão, ele, nos planos sutis, né, nas dimensões sutis, ele vai ter uma forma. Ele vai se apresentar com uma forma diante de nós. E esta forma, a princípio, a priori, é como uma forma humana, mas na realidade, o ser é uma vibração. O ser é uma manifestação energética. Que na realidade somos nós, sem este veículo físico, carnal, sem esta multiplicidade do ego. Somos nós. Mas como a nossa alma ela está aprisionada no ego, como ela está condicionada ao ego, aos cinco sentidos, ela não pode ser o divino e nem manifestar o divino. Ela não pode ser e nem manifestar. Então, o nosso trabalho, ao qual nós somos convidados e orientados a fazer, é libertar a nossa alma do subjugo da carne, que tem a ver com os cinco sentidos, e libertar a nossa alma do subjugo do ego, que tem a ver com todos os desejos, os pensamentos, as emoções, as memórias e etc. Os apegos. Se nós não fazemos isto, nós estamos aceitando que nós somos uma alma condicionada e uma alma humana carnal, que está presa a tudo aquilo que faz parte dos cinco sentidos e da carne.
Então, na realidade, nós não estamos aceitando que somos espírito e que temos alguma coisa a ver com o espiritual. Nós aceitamos que somos isto, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos trabalhar em nós são os apegos, para nós começarmos a nos libertar desta dependência psicológica, emocional, energética, a partir dos 5 sentidos, também carnal, daquilo que faz parte da existência ou do existencialismo. Certo? Todas as culturas antigas falaram sobre isso para nós. Todas as culturas antigas nós vamos ter uma referência sobre essa questão da alma humana, ou alma simplesmente, ou anímica, e Deus. Em todas as culturas. Em todas elas nós temos a sua mitologia. Né? Então nós temos a representação de Deus através de Zeus, através de Osíris, por exemplo. Nós vamos ter através do Pai, ou Senhor, ou Deus dentro do catolicismo. Tudo são referências para dizer para nós, esse ser, ele existe? Sim. Mas ele existe aonde? No nosso interior, lá no nosso íntimo. Mas ele não pode ser esse Deus amplo, total, absoluto em nós, porque nós somos uma fagulha dele. Então nós somos uma representação. Nós somos aquilo que foi falado na aula anterior. Nós somos a gota que contém partículas do oceano dentro de nós. É isso que nós somos. E é isso que nós temos que passar a aceitar que não somos. Caso contrário, a vida lá fora, as coisas lá fora, nos prendem e nos criam uma realidade ilusória que nós somos humanos, seres humanos. Se nós formos olhar o ser humano como algo de uma fraternidade dentro de um planeta, dentro de uma humanidade, sim, nós temos que ser seres humanos. Mas a nível da espiritualidade, nós temos que ser o ser, que não é humano e que nem pode ser humano. Porque para ele ser humano, ele teria que deixar de ser divino. Ele teria que deixar de ser Deus. Certo? É isso que a gente tem que entender. É isso que a gente tem que entender e temos que aceitar. Se nós não aceitamos, então nós não estamos no trabalho certo. Não estamos fazendo o trabalho certo. E a nossa intenção não é a adequada com o propósito. Não está adequada ao propósito. Agora, a escola que mais detalhou tudo isto foi a teosofia, começando por Helena Petrovna Blavatsky, ao escrever principalmente a obra de 6 volumes chamada Doutrina Secreta, a Doutrina Secreta, que ela recebeu através do seu mestre oriental chamado Kutumi, e que a partir dali ela começou a ter acesso ao contato e através da telepatia, a receber informações dos grandes mestres da grande fraternidade branca. Após ela estar no seu leito de morte, ou estando no seu leito de morte, ela passa o carro, vamos chamar assim, a condução do carro da teosofia para Annie Wood Besant. Annie Wood Besant, uma inglesa que se debruçou em todo o conhecimento teosófico e se apresentou como um braço direito leal a Helena Petrovna Blavatsky, ou simplesmente Blavatsky. E ela então recebe esta incumbência. Ao longo do tempo, ela vem a conhecer o senhor Charles Webster Leadbeater, que era um padre
juntamente com outros estudiosos da teosofia, e aí eles reforçam mais ainda detalhes desta parte da cosmogonia, da teogonia e também a nível dos corpos sutis do homem. Então, os teosofistas, eles olham para a questão do cosmos como planos. Os gnósticos veem como mundos paralelos. Por que eu estou dizendo isto? Porque os gnósticos denominam esses mundos paralelos como mundos suprassensíveis da natureza e do cosmos. Cada um destes mundos suprassensíveis da natureza e do cosmos, também dentro destes mundos estão os corpos. Os 7 corpos ou 7 veículos de manifestação do homem e do seu espírito. Da sua alma e do seu espírito. Em cada um destes mundos suprassensíveis da natureza e do cosmos. Nós temos que ter um cuidado com a ciência ortodoxa, como já foi falado também na aula anterior, mas ainda focando nesta aula, nós temos que ter um cuidado com a ciência ortodoxa, porque ela vê as coisas a partir do âmbito dos 5 sentidos. Então ela não admite, mesmo falando de física quântica, como ela é direcionada e professada dentro das universidades, a física quântica ela é material. Ela é energética, mas é a energia que pode ser visível através de instrumentação adequada, precisa e objetiva. Então não entre em conversas de física quântica com um físico quântico, ou com alguém que está dentro de uma universidade, ou com alguém que só vê as coisas pelo âmbito material, porque você vai se dar mal. Porque a própria física quântica, ela diz com todas as letras que não existe corpo etérico, que não existe energia etérica, que não existe campo áurico. Apesar de outras ciências dizerem que sim e provarem que sim, a física quântica, a física normal, a ciência catedrática não admite e diz que não existe. E prova por A mais B, e não tem como você chegar diante deles e dizer, não, é verdade. Eles vão dizer, me prova, aonde? Através daquela foto Killian, não sei o que, das corzinhas e papapá. Eles vão provar para você, por A mais B, que aquelas corzinhas não tem nada a ver. E quem fica mal é você. Então, coisas do espírito são coisas do espírito. Coisas da ciência são coisas da ciência. Não tente misturar. Não tente misturar. Certo? Não tente misturar. Há algumas coisas que já foram comprovadas e que dizem que a ciência admite. Nenhum cientista vem à televisão, nenhum cientista vem ao jornal, nenhum cientista vem a uma palestra e diz, olha, realmente nós comprovamos que realmente Moisés levantou lá o bastão e separou o Mar Vermelho. Nenhum deles vai dizer isso. Nenhum deles vai chegar numa palestra e dizer, realmente nós comprovamos que tem um guru lá na Índia que ele levita a 1 metro de altura do chão. Nenhum deles vai dizer isso. Nenhum deles. Entende? Porque para eles provarem isto, o guru deveria se transformar num mico de circo para ficar mostrando para todos que ele faz aquilo. Só que eles iam querer que não apenas aquele guru fizesse. Eles iam querer que todos os gurus da Índia, de castas diferentes, mas que tivesse o mesmo grau de conhecimento que aquele guru que levita, que todos também levitassem. E que um cientista cético pegasse todo o conhecimento que o guru tem, estudasse tudo, e também conseguisse levitar. Preferivelmente da noite para o dia, para provar que o guru está certo. Então,
entendendo o que eu estou dizendo? Então, cuidado com isso. Cuidado. Cuidado. Certo? Cuidado. Não vamos entrar em extremismos e nem em lutas de braço para tentar convencer alguém que aquilo que nós acreditamos, que aquilo que nós sentimos, que aquilo que nós experienciamos através das práticas meditativas, através do trabalho interno, é real. Helena Petrovna Blavatsky fez isso a vida toda e morreu por causa disso. Certo? Não cabe a nós provar nada e nem convencer ninguém. O que cabe a nós é fazer o nosso trabalho, IPT, saudações, tchau, tô indo embora. E deixa a humanidade do jeito que ela quiser estar, e deixa a humanidade viver do jeito que eles quiserem viver, acreditando no que eles quiserem acreditar. Este é o nosso trabalho. E esta é a proposta. Esta é a proposta. Tá? É só você parar um pouquinho para pensar, usando então a Igreja Católica e o conhecimento cristão como referência, Jesus o Cristo. Se ele quisesse convencer as pessoas, ele estaria ainda até hoje aqui conosco, vivendo 2000 anos com o mesmo corpo, falando as mesmas coisas, ensinando as mesmas coisas, adaptando a cada época, estaria aqui com a gente. No momento que ele sentisse que ia ser morto, ia ser perseguido ou maltratado, ele simplesmente entrava na quarta dimensão, ninguém sabia onde é que ele estava, ele ia para outro lugar, continuava fazendo o trabalho dele. Não, ele simplesmente entregou a mensagem e foi embora. Agora é com vocês, virem-se, façam o que quiser com aquilo que eu entreguei. Os que são sábios, os sábios, vão saber o que fazer. Os que não sabem, nem vão querer saber. Esta é a verdade. E não adianta nós querermos maquiar de outra maneira. Então nós temos um corpo físico, né? Este corpo físico nós conhecemos pelo menos um pouco da sua mecânica a nível dos órgãos e o seu funcionamento, mas que às vezes até, né, dá umas partidas aos melhores médicos do mundo. Né? Já vieram dizer que, na realidade, um exame clínico, por exemplo, uma chapa, né, que se tire do corpo, uma radiografia, ela pode errar muito no diagnóstico. Inclusive, há pessoas que não têm apenas 5 vértebras lombares, têm 6 vértebras lombares. E se você, ao fazer uma radiografia da coluna de uma pessoa, não perceber que ela tem 6 vértebras lombares e achar que aquele pedacinho a mais de osso que está ali é um quisto ou um cisto. E aí você manda ela para uma cirurgia, abre o corpo dela e ela não tem problema nenhum. Isso é uma partida que o nosso próprio corpo pode fazer. E um médico, por mais experiente que seja, ele pode acabar cometendo um erro. Já disseram, e isto não sou eu que estou dizendo, são médicos cirurgiões, já disseram que de um lado do corpo para o outro pode ter uma grande diferença no posicionamento de artérias e veias. E que um médico, no momento que for cortar numa cirurgia uma pessoa com bisturi, poderá, não por não conhecer o corpo, mas equivocar-se na posição da artéria e cortar e romper uma artéria e a pessoa morrer na mesa de cirurgia. Isso não sou eu que estou dizendo, volto a repetir. Existem livros de medicina que estão a falar disso. Então nós conhecemos o corpo, sim, mas não podemos dizer que na totalidade. Já sabemos muita coisa sobre o funcionamento básico deste corpo físico, dos seus órgãos, dos seus sistemas. E a ciência avança rapidamente também para conhecer o cérebro. Conhecendo os meandros desse cérebro, conhecendo cada um dos lóbulos,
conhecendo toda ou grande parte desta rede neural, como é que ela comunica-se, como é que ela funciona, mas dificilmente vão conhecer a mente humana na sua totalidade, não. Né? Uma parte sim, mas na totalidade não. E não vai ser através de conhecer o cérebro humano que se vai conhecer a parte emocional e psicológica do ser humano. Chega-se perto, mas não na totalidade. Então esse corpo físico, ele tem as suas particularidades. Ele está regido pelas 48 leis físicas, entre elas a gravidade. Ele não pode simplesmente moldar-se, mudando a sua estrutura para algo diferente. Um dedo cortado não vai voltar a ter um outro dedo. Então são particularidades deste corpo físico, que em outros seres, outros animais, a coisa pode ser diferente. Mas o nosso corpo tem particularidades. E essas particularidades colocam uma limitação para este corpo físico. Não estou querendo dizer que não possa romper em algum momento, ou até mesmo por algum motivo, romper algumas destas leis, mas não todas elas. Tá? Por isso que muitas coisas que se vê são atribuídas à magia, ao magismo, ao mágico, ao ilusionista, que cria lá toda uma parafernália para induzir a mente humana a acreditar que ele atravessou uma muralha, uma pedra de lado a lado, né? Ou que ele levitou, ou que ele está caminhando sobre as águas, etc, etc, etc. Certo? Então, nós temos que aprender a perceber que o corpo físico tem a sua limitação, que corresponde à dimensão em que ele está, que é a terceira dimensão. Certo? Mas que algumas leis podem ser transcendidas ou superadas em algum momento, por algum motivo, sim, pode. Mas não eternamente. Jesus simplesmente não caminhava sobre as águas a qualquer momento que ele simplesmente dizia, agora eu vou caminhar e estou aqui. Não, isso não. Tanto que muitas vezes você vê até na própria Bíblia, ele entrar no barco junto com seus apóstolos e atravessar o rio para o outro lado, o rio para o outro lado. Entende? Se ele simplesmente dissesse, olha, eu agora sou um cara que caminho sobre as águas a hora que eu quero, ele simplesmente não precisava de barco. Os discípulos e apóstolos ficavam na margem, pegavam o barquinho e iam remando e ele caminhava sobre as águas. Então vejam bem que não existe nem relatos ali que em todo tempo, a qualquer momento, a qualquer hora, ele fazia aquilo. Era algo programado. Certo? E tinha um objetivo com isso. Volto a repetir. Ele não era um mico de circo, né? Um macaquinho de circo, um palhaço. Ele era um ser com consciência. Então ele sabia o que estava fazendo e fazia no seu momento certo, com um objetivo concreto. Né? Para além do corpo físico, nós temos o duplo etérico, que já foi comprovado por outros meios, por outros caminhos da ciência, inclusive a foto Kirlian, como foi comentado no início desta aula, como também por pessoas que têm uma sensibilidade a nível da terceira visão, de ver o campo áurico, o campo energético, e qualquer um de nós, mesmo não tendo o dom totalmente desenvolvido da terceira visão, conseguimos ver um halozinho subtil, clarinho ao redor da mão, né, quando nós colocamos ela tendo como fundo branco, ou uma parede bem clara, nós conseguimos ver, olhando para além da mão, né, nós conseguimos ver um halozinho que no primeiro momento parece ser uma neblina, uma nuvenzinha, alguma coisa assim descaracterizada, e depois ela começa a ter uma leve cor leitosa branca. Isso é o etérico. O etérico ele é totalmente energético e compõe-se e faz parte, melhor dizendo, da quarta dimensão. Este corpo energético ele pode manifestar-se e transformar-se no que ele quiser, mas a princípio ele é o assento vital, é o termo correto que a gente utiliza,
o assento vital do corpo físico. Ele é que sustenta o corpo físico. Se alguém conseguisse romper a ligação do corpo etérico com o corpo físico morreria instantaneamente. Se alguém conseguisse fazer isso. E este corpo etérico, o corpo energético, está ligado através do fio de Antakarana, né, com a alma. Com a alma. Ele faz a ligação da alma com o corpo etérico. E o corpo etérico, como sendo uma seção superior do corpo físico, ou assento vital deste corpo físico, então a alma, ou a mente, ela faz com que esse corpo ele tenha animação. Então não basta ter apenas um corpo físico, tem que ter algo que anima este corpo. Não basta ter um corpo físico. Um médico, um cientista de grande capacidade e habilidade genética poderia construir um corpo físico. Com certeza poderia construir. Com certeza. Se ele tivesse todo o material necessário orgânico, ele conseguiria construir um corpo físico, sim. Conseguiria. Mas e o elemento anímico? Onde é que ele conseguiria? De onde é que viria esse elemento anímico? Aí, nesse caso, ele teria que construir um computador, que este computador, através de um programa, ele ia fazer o corpo mover-se e até falar. Mas seria algo totalmente robótico, mecânico. Não teria alma. Certo? Então, a alma é o elemento que dá característica a este veículo físico e energético. Físico e energético. Corpo físico e corpo vital. Como nós já vimos, e vamos repetir, né, para que não fique dúvidas, o que vai para o cemitério é o corpo físico, o assento vital, o corpo etérico, e a personalidade, que é mental, que faz parte da alma que cria esta personalidade, porque ela tem que se permitir a criar uma personalidade para adaptar-se àquela nova existência dentro daquele retorno a um novo corpo físico. Certo? Ela tem que descartar esta personalidade, parte energética mental, para que ela não fique presa a esta parte energética mental chamada persona. Se ela ficar presa a esta parte, ela não consegue ir para uma nova existência. Não consegue. Certo? E os resquícios associados ao ego mental, energético, que acompanham esta alma, ela tem que se tornar independente disto após o desencarne, caso contrário, ela continua presa a isto. E estando presa a isto, ela não pode retornar. Isso tem que ficar muito claro para nós. Se nós não compreendemos isto, ou até nem aceitamos isto, é complicado para a gente fazer um trabalho interno. A partir deste assento vital, indo para outra dimensão, nós chegamos à quinta dimensão e nós vamos estar então naquilo que é chamado de plano astral, ou mundo astral, melhor dizendo, não plano, mundo astral. Neste mundo astral, que é o mundo das emoções, nós ali sim podemos transformar o corpo astral em qualquer coisa que nós quisermos. Podemos nos transformar numa águia, podemos nos transformar numa árvore, podemos nos transformar em qualquer tipo de animal aquático, em qualquer tipo de animal terrestre. Né? Podemos tomar a forma que quisermos, sermos gasosos, sermos líquido, sermos duro como a rocha, ou sermos ígneos como o fogo. Podemos tomar e assumir qualquer forma que quisermos. E podemos fazer sair daquele corpo astral o que quisermos. Fogo, água, vento.
o que quisermos. Até pedra, lançar pedras das mãos, podemos fazer surgir, né? Ou surgir luzes dentro das 7 cromas do arco-íris, podemos também fazer sair das nossas mãos no plano astral, no mundo astral e emocional. Mas para isto acontecer, nós temos que sentir que podemos e que queremos fazer isso. Por isso que é colocado que o grande segredo para se sair em astral consciente é querer sair. Não é só fazer a técnica. Não é uma coisa mental, que eu deito na cama, relaxo o corpo, fico ali mentalmente atento a tudo que está acontecendo, mas não me desprendo de nada e fico preso a sentir o corpo. Não, você não está sentindo o corpo, você está pensando. Você tem que sentir, e sentir é emoção. E emoção não é prisão mental, não é intelecto, não é eu analisar o sentimento. Não é. Emoção, é sentir. Você não analisa quando está apaixonado, você não analisa quando tem fome, você não analisa quando tem sede. Apesar de ser sensações físicas, você não analisa, você sente. Você sente. Você não analisa sentindo calor, você não analisa sentindo frio, você sente. E é isso que temos que sentir. Sentir o desprendimento da consciência física para a consciência do corpo astral. É sentir, é perceber, é acompanhar. Então, este astral, este corpo astral, ele é a parte da emoção. Então, sendo a parte da emoção, se eu quero dominar ou ter pleno controle deste corpo astral, eu tenho que aprender a controlar as minhas emoções. Em outras palavras, transmutar as emoções em sentimento. E o sentimento é algo que é vinculado à consciência. Ela sabe que sente, não é que ela se emociona, ela sabe que sente raiva. Mas por quê? Então a consciência ela sabe e ela determina e ela vai perceber por quê. Isto é válido ou não é válido? Isto está dentro do contexto ou não está dentro do contexto? Isto seria importante ou não é importante? Isto é a consciência. No momento que a consciência vê, esta raiva está desvinculada de propósito. Porque o motivo pelo qual eu estou sentindo raiva, outra pessoa não teria. Então, se outra pessoa não teria, então é um despropósito. Ah, mas Marcos, todo mundo que eu sei sente raiva por causa disso. Todo mundo que eu sei sente raiva por causa disso. Ok? Mas o praticante do ato que todo mundo sente raiva, ele sente raiva? Pelo ato que ele está fazendo? Não, então é um despropósito. Ah, mas se 100 pessoas sentem raiva porque ele fez isto, mas ele é o único que não sente, ainda assim é um despropósito. Tá entendendo? Tá fora de contexto. Então é isso que nós temos que analisar. Tá fora de contexto. Outro ponto que demonstra que está fora de contexto é que eu não participo daquilo. Eu não sou nem a vítima e nem o agressor. E nem tenho os mesmos motivos que a vítima tem para sentir raiva. Outro indício que está sendo um despropósito. Está fora de contexto. Ah, mas então eu tenho que me tornar uma pessoa insensível para o mundo? Sim. Tem. Caso contrário, você emocionalmente está presa no mundo. Está preso no mundo. Nós temos que entender que nós estamos aqui como seres de passagem. Nós não estamos aqui para resolver o problema do mundo, nem resolver o problema das pessoas. Nós estamos aqui para passar por aqui, trabalhando nós e contribuindo com, e não resolvendo o ou a. Não é este o propósito. É passar. Estamos de passagem.
Jesus não veio resolver o problema de ninguém. Se alguém resolveu o seu problema através dele, foi porque compreendeu a natureza crística. Não o homem Yeshua Ben Pandirá, chamado vulgarmente de Jesus ou Cristo. A gente tem que entender isso. Enquanto a gente não entender isso e não compreender isso, o nosso trabalho interior não é trabalho interior ainda. Estamos muito presos à matéria e às coisas que estão à nossa volta. E às crenças que carregamos. Certo? Temos que entender isso. Então nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções, transcender as emoções para que elas se transformem em sentimento, que aí é o emocional superior. Caso contrário, se eu não tenho controle emocional, se eu não consigo me posicionar com a consciência diante de uma situação onde o meu emocional passe a ser conduzido pela consciência, então eu sou uma presa fácil diante de qualquer pessoa, diante de qualquer insulto, diante de qualquer atitude, diante de qualquer olhar, diante de qualquer boca torta, diante de qualquer coisa que aconteça no mundo. Eu sou uma vítima. E aí, como é que eu quero sair em astral consciente e depois que eu estou consciente no astral, ter controle das emoções que vêm? Não vou ter. Ao primeiro sinal de perigo, eu vou me apavorar e volto para o corpo físico. Ao primeiro sinal de uma pretensa ou interpretado ataque, que pode nem ser, eu simplesmente saio correndo. Né? Saio a correr. Então eu tenho que primeiro aprender, por isso que a gente tem que perceber as coisas. Se nós estamos no plano físico, é para aprender a dominar uma coisa, dominar certas coisas para depois poder usar isto no outro nível. É isso que a gente tem que entender. Nós estamos aqui numa escola. E essa escola está todos os dias nos confrontando com as nossas fragilidades. E é para nós deixarmos de ser frágeis naqueles níveis, naqueles sentidos, naquelas coisas. É para deixarmos de ser frágeis. É isto que é a vida no dia a dia. Não é para nós sucumbirmos à fragilidade diante dos obstáculos, diante dos desafios que são colocados. Não é este o objetivo. É nós nos tornarmos fortes para depois nós termos o poder, a energia e a força de utilizar isto lá no outro nível, lá com o outro corpo. Nós sermos senhores do corpo astral, corpo emocional, e podermos transitar no astral de uma maneira tranquila. De uma maneira tranquila. Certo? Então, uma pessoa que sente saudade de um desencarnado, aqui no plano físico estou falando, uma pessoa que sente saudade, que sofre, que chora e que, meu Deus, se lamenta pela falta, pela presença, pela não presença do outro que desencarnou, se ela encontra esse outro lá no astral, o que vai acontecer com ela? Ela vai se desmanchar em lágrimas, ela vai se desmanchar em saudade, ela vai se desmanchar em 500 coisas. Então, se ela não tem controle aqui, não vai ter controle lá. Não vai ter controle lá. A fragilidade que ela apresenta aqui vai ser a mesma fragilidade apresentada lá. E mesmo que saia em astral consciente, quando estiver diante desta pessoa desencarnada, ela não vai ter nem raciocínio para perceber. Não, mas para aí. Como é que eu estou vendo essa pessoa se ela já desencarnou? Eu estou no astral. Ok? Então se eu estou no astral, quem é essa pessoa? Ela nem vai questionar quem é a pessoa. Ela vai se jogar nos braços, vai abraçar, vai beijar e vai dizer que eu te amo, que tu é isso tudo para mim, não sei o quê. E ela pode estar abraçando um demônio que está sugando a energia dela através do chakra umbilical. E ela nem está se apercebendo ali. De manhã, quando ela acorda, ela está um caco se arrastando da cama para o trabalho. E ela acha que teve um encontro com aquele familiar desencarnado. E até está feliz por isso. E até comenta com as outras pessoas. Mas não se deu conta o quanto ela foi sugada energeticamente.
Percebe? Depois nós temos o mental, que também é na quinta dimensão, só que é um mental inferior. É um mental inferior. Se eu ando o dia inteiro cheio de pensamentos, pensamentos de preocupação, pensamentos de medos, de inseguranças, pensamentos se o fulano ou o ciclano está me traindo, se o fulano ou o ciclano está preparando uma para mim, se o ciclano ou o fulano não gosta de mim, se o ciclano ou o fulano não vai com a minha cara, o que, que ele pensa do que eu estou dizendo, o que, que ele acha, o que, que essa sociedade acha daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou dizendo, daquilo que não sei o que. Como é que eu quero? Depois lá, no plano mental ou no próprio astral, ter controle dos pensamentos que vão depositar emoções dentro de mim que vão fazer com que eu seja vítima de mim mesmo, na verdade. E eu vou começar a projetar no plano astral, através da mente, tudo aquilo que eu tenho medo. Então eu crio um baita de um teatro lá no plano astral e vivo o teatro daquilo que está, na verdade, dentro da minha mente. Daquilo que, na verdade, está dentro da minha mente. E eu acho que aquilo ali é uma mensagem até. Aí eu estou tendo um contato. Eu estou recebendo um esclarecimento do meu medo. Não, você está projetando o seu medo no plano astral e vivendo esse medo no plano astral. Então, na realidade, o que, é que você está tendo como clareza ali? Que você é vítima de si própria, de si mesmo, do ego. Entende? Então, nós temos que ter o controle. Não é controlar a mente, que a mente não é controlável. Ela é orientada. Nós temos que orientar a nossa mente. E orientamos a nossa mente fazendo o aqui e agora. Orientamos a nossa mente direcionando, focando a atenção. O que, que eu quero? Para onde eu quero olhar agora? Não é o ego utilizando a mente, utilizando os desejos, utilizando o emocional para fazer com que eu olhe para aquilo que ele se interessa. Não, eu é que tenho que determinar para onde é o meu foco. Para onde é meu foco? Eu tenho que andar pela rua olhando todas as pessoas que passam? Não, não tenho. Mas se eu estou consciente, eu vejo quem é que eu conheço e cumprimento quem é que conheço que passa perto de mim. Mas eu não tenho que estar atento a todas as pessoas que passam à minha volta, que passam por mim na rua. Não tenho. Eu não tenho que estar atento a todo carro que passa na rua. Se eu estou andando no passeio e o carro está passando lá onde ele deve, não tenho que estar me preocupando com isso. Agora, no momento em que eu vou atravessar, que eu vou passar de um passeio para o outro, e tenho que passar por onde o caminho, por onde os carros passam, transitam, então eu tenho que estar consciente e olhar para o lado de onde os carros vêm. E se eu estou vendo que tem uma pessoa dentro de um carro estacionado e é justamente por trás desse carro que eu tenho que passar para chegar ao passeio, eu tenho que estar atento se a pessoa não está fazendo uma manobra que poderá ferir a minha perna ou o meu pé. Entende? Nesse momento eu tenho que estar atento a carros. Mas fora isso, não. Se eu estou no passeio. Percebem as coisas? Então nós temos que direcionar a mente. Aprender a direcionar a mente. A focar para aquilo que é importante naquele momento. Se eu estou andando na rua, eu tenho que estar focado no que eu estou andando na rua. E não com a mente em várias outras coisas. Ou até mesmo naquela história, não, então eu tenho que estar observando o ego, eu tenho que estar observando o ego. Então eu estou andando na rua sonhando com o ego. Sonhando com o ego no meu centro mental, sonhando com o ego no meu centro emocional, sonhando com o ego no meu instintivo, sonhando com o ego no meu sexual, sonhando com o ego no meu motor. Porque não é nesse momento que é para eu fazer avaliação de ego, qual é o centro que ele está atuando. Eu vou fazer isso em meditação à noite. Ou no momento que eu determinei para fazer a retrospectiva ou a análise daquele eu. Não é andando na rua. Não é andando dentro de um centro comercial. Dentro do centro comercial, eu tenho que estar consciente de quem sou eu, onde eu estou e o que estou a fazer. E fazer o que eu tenho que fazer. E não
outras ideias que surgem. Ah, mas já que eu estou aqui no centro comercial, eu vim aqui no banco, eu já vou aproveitar e vou no supermercado. Não, 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 não vai não. Porque isso é um eu preocupado e preguiçoso, e um outro preguiçoso, que não quer voltar ao centro comercial para ir no supermercado. Porque qual é o propósito que você saiu de casa? Para ir no banco e fazer tal coisa. Não é para fazer outras coisas. Isso não é consciência. Isso é distração. Isso é ego. Eu vou ao supermercado. Ah, mas já que eu estou aqui, e eu estou no Lavi, né? E tem ali o Pingo Doce, mas tem a Bertrand. Então eu vou dar uma volta na Bertrand para ver se tem alguma coisa nova. Não, não vai. Você veio para ir no supermercado. Este é o objetivo. Este é o foco. Porque no momento em que você vai para o outro plano, para as outras dimensões, com a sua consciência, o que que você vai fazer lá? Aí eu vou falar com o mestre e tal. Por que que você está pensando? Se você disse que vai ao templo para falar com Samael, por que que você está pensando em Jesus? Está distraído. Já não tem propósito, já não tem foco. O Samael fica lá plantado numa sala, esperando você que combinou com ele o encontro e você vai falar com Jesus. Se eu fosse Jesus, eu dizia: o que você está fazendo aqui? Ah, eu estou aqui porque me deu vontade. Ah, deu vontade? Tá bem. Olha, de joelho na tampinha de garrafa, pedindo perdão para o Samael que ficou plantado, esperando você lá. Se eu sou Jesus, eu fazia isso. Porque você está errado. Está errado. E acha que isso é consciência. Tá a entender? Então, se você programou fazer uma saída em astral consciente para ir falar com o Samael, você tem que ir falar com o Samael. Não é com o Rabulu, não é com o anjo, não é com o anjo, com São Miguel, não é com Santo Antônio, não é com nada. É Samael e você vai lá diante do Samael. É foco, objetivo, consciência. Estar consciente de quem é você, o que você está fazendo e onde você está. Isto você só consegue no momento que você consegue ter foco e direcionamento para sua mente. Caso contrário, a mente ela vai levar você para tudo quanto é lugar. Vai tirar você do seu propósito. E isso se aprende no dia a dia, com a prática do aqui e agora. Com a prática do aqui e agora. Por quê, pessoal? Veja só. Se você está andando na rua, fazendo a prática do aqui e agora, e você, como homem, passa uma mulher por você e você sente, praticando o aqui e agora, eu estou dizendo, e você sente uma leve sensação no órgão sexual. O que isso já está dizendo para você? Que é luxúria. Para que você ainda vai ficar pensando? Para que você ainda vai ficar analisando? Você já percebeu. É luxúria. Pronto, já captou. À noite, na retrospectiva, quer dizer, se você está trabalhando a luxúria, então você vai pegar aquele eu que se manifestou naquele instante, naquele momento, naquela rua, olhando para aquela mulher específica que você traz na memória, então você vai dizer: Mãe Divina, desintegra esse ego, fazendo o trabalho de compreensão. Se você está trabalhando o eu da luxúria. Se você não está trabalhando o eu da luxúria, você simplesmente vai só trazer a cena: Mãe Divina, desintegra esse ego. Ou naquela hora, Mãe Divina, desintegra esse ego. Naquela hora você já faz a morte em marcha. Mãe Divina, desintegra esse ego. Mas não fica analisando nada. À noite, traz a cena de novo: Mãe Divina, desintegra esse ego. Agora você vai imaginar tudo direitinho, a Mãe Divina ali desintegrando aquele eu personificado na sua figura e na figura da mulher. São dois eus, né, de luxúria, né? Certo? Você vai mandar a Mãe Divina, desintegra este ego. O ego que é você personificado como luxúria e aquela mulher que passou, cruzou por você como luxúria. Entende? Você está chegando em casa, olha
para sua casa, tá uma bagunça, sente raiva, Mãe Divina desintegra esse ego. Por que você ainda vai analisar alguma coisa ali naquela hora? Não é para analisar nada. Mãe Divina desintegra esse ego, porque você já sabe o que é. É o eu da ira, é o eu da raiva. Pronto, você já sabe. Tô sentindo raiva. À noite, na retrospectiva, é a raiva que você está trabalhando? Então, tudo bem. Se não é, Mãe Divina desintegra esse ego. Traz a cena novamente, desintegrando você, desintegrando o ambiente bagunçado, desintegrando também a suposta pessoa que deveria ter arrumado aquilo ali. Só que na sua cabeça, ela é uma representação do eu da ira. Porque se você mandar ela limpar naquele momento, ela vai brigar com você. É eu da ira também. Eu de raiva. Simples quanto isso. Manda desintegrar. E volta ao trabalho que você está fazendo. Certo? Isto é desenvolver foco, atenção, objetividade com a mente. A mente não é algo para controlar, é algo para domar. Domar. Se você conversasse com um domador de cães ou com um domador de cavalo, você veria que ele não controla o cavalo. Ele guia o cavalo. Ele dirige o cavalo. Porque o cavalo é o cavalo. Ele é o que é. O cão é o que é. O domador de cão, ele não controla o cão. Porque ele sabe que o cão não é controlável. É orientado, é guiado, é direcionado. Quando você tem um gatinho pequenininho e você quer que ele faça as necessidades dele na areia que você compra no supermercado ou numa casa, você não controla o gato. Porque o gato sente necessidade, e como é que você vai controlar o gato? Vai dizer, gato, não tenha necessidade? Isso é tentar controlar o gato. Aí você vai meter uma rolha lá no buraquinho do gato, né? Isso é controlar o gato, é tentar controlar o gato. Não, você vai guiar o gato, orientar o gato, focar o gato, para que ele saiba que está ali a areinha para ele fazer as suas necessidades. Você não está controlando o gato, está orientando o gato. E isso é a nossa mente. Isso é a nossa mente. Certo? Em algumas escolas, e eu acredito que a teosofia também, ela coloca que o corpo causal, ele é chamado de mental superior. Até pode ser, mas na verdade não é. Ele é humanas, que é a mente, num outro nível, num outro patamar, que seria realmente a parte mais inconsciente. É o inconsciente. Então nós podemos até dizer que o mental inferior, lá na quinta dimensão, ele é o subconsciente e parte do inconsciente. E o causal é o inconsciente, onde nós vamos encontrar a causa das causas, a causa das coisas, certo? É ali que nós vamos encontrar. Neste plano, né, ou melhor, neste mundo, ou nesta dimensão, que é a sexta dimensão, nós vamos então ter este causal. Também ele tem uma parte superior e uma parte inferior. Ele também tem. É justamente ali que nós vamos ter a causa e o efeito de tudo. É ali que nós vamos ter a causa e efeito de tudo. E é ali que atua o karma. Ou melhor, é ali que está a raiz do karma. O karma adquirido através do eu da luxúria, o karma adquirido através do eu da ira, o karma adquirido através dos 7 pecados capitais, vamos colocar assim. Ali nós vamos ter o supra-resumo sintético de todos os karmas adquiridos por cada um dos 7 pecados capitais. A raiz kármica que cada um desses 7 pecados capitais cria, gerou em nós, nesta existência, e que vem de outras existências. Então, o TCPC, né, né, aquele que é o karma ou
a raiz de outras existências, é justamente neste causal que nós vamos encontrar. É justamente nesse causal que nós vamos estar acessando este corpo causal de sexta dimensão para encontrar esse TCPC, né? Uhum. Isso. É ali que nós vamos encontrar. Então é a raiz, é o ego principal que nós temos que trabalhar, que já vem de outras existências nos autoflagelando, nos colocando em estado de inconsciência, fazendo com que a gente caia no erro. Tá? Então é aqui no corpo causal. O corpo causal ele tem a ver também com a gente saber na nossa alma qual é a nossa verdadeira missão em cada existência. O que nós viemos fazer, o que nós viemos aprender, o que nós viemos desenvolver. Esses são os 3 pontos principais. A missão da vida, da alma naquela existência, ela tem 3 pontos. O que ela veio aprender, desenvolver e superar. Tá? Então, neste plano, neste corpo das causas, nós vamos perceber a causa base de tudo aquilo que nós estamos a trabalhar e por que nós estamos a trabalhar. É ali. Tá? Enquanto nós não tivermos esta consciência desta causa e da consequência do ato que nós tivemos, que nós fizemos, nós não vamos conseguir libertar-nos do karma. Tá? Não vamos conseguir. Certo? E depois nós vamos ter o corpo búdico e o corpo átmico. 7ª e 8ª dimensão. Certo? Ou ambos na 7ª dimensão, podemos colocar assim. Né? 7ª dimensão. O búdico é o corpo da alma, é a própria alma agora liberta. Ela seria como um receptáculo, como um vaso, onde Atma, que é o corpo átmico, que é o espiritual e que é o próprio ser, ele vai então revestir-se do corpo almático ou da alma, ele vai interiorizar-se na alma, ou a alma vai interiorizar-se nele, criando essa fusão, e a partir dali então Atman, ou o espírito, ou o ser, passa a se manifestar através da alma búdica, desperta, no causal, no mental, no astral, no etérico e no físico. Manifestar-se. Certo? Claro que ela não se manifesta no duplo etérico e no físico, não na forma como a gente acha, né? Ela vai se manifestar através do mental e do emocional, como impressões que são transmitidas para o cérebro humano. Esse cérebro humano capta, e a partir daquilo que ele tem como referência, como consciência, ele vai então interpretar a informação. Então eu lhes digo uma coisa: nem toda informação que o ser transmite, ela é verdadeiramente codificada, decodificada. Não é. Não é, porque a mente humana não tem capacidade para isso. Certo? Então, muitas das coisas que o Samael coloca por escrito não corresponde à total verdade daquilo. Porque é impossível você falar com palavras aquilo que é sentido e vivido e experienciado pela alma. Na totalidade, não. É impossível. Mesmo Jesus, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, com toda a maestria que ele tinha, é impossível ele transmitir em palavras e em gestos aquilo que é a verdade, aquilo que está para além
desta parte material, emocional e mental nossa. É impossível, na totalidade não. Mas vai transmitir alguma coisa que seja cabível no nosso entendimento e na nossa compreensão para ser transmitido. Isto é assim. Não tem como fazer diferente. Para você perceber a verdade dos mestres, você tem que ir ao encontro dos mestres e se transformar num mestre. Caso contrário, não vai. Não tem como. Não tem como. Certo? Não cabe dentro desse cérebro, não cabe. Não vai fazer ressonância, como acontece num diapasão, né? E uma corda e um instrumento musical. Não vai fazer, não vai, não vai. Não tem como. Entende? Então, se você quer conhecer Deus, você tem que se tornar Deus. Na magnitude possível que é a gota contendo o oceano. Mas sendo apenas uma gota. Não sendo a totalidade do oceano. Entenderam? Então esta era a aula que eu tinha para transmitir para vocês. Esta aula serve mais para nós percebermos o nosso posicionamento, a trajetória que nós temos que fazer de autoentendimento, de autocompreensão de si mesmo, do ego, da consciência, da essência, etc. Para nós então galgarmos estes níveis de manifestação, esses níveis vibracionais, para nós chegarmos ao nosso ser. O ser não vem a nós. Nós é que temos que ir até ele. Se você está sentado numa cadeira, meditando, esperando que o ser venha a você, ele nunca vai chegar. É você que tem que se elevar ao nível dele. Ao nível dele. Porque se você não se elevar ao nível dele, você está querendo que ele se humilhe a você. Isso já é orgulho de ego. Você tem que jogar fora tudo aquilo que para você é importante para se elevar ao ser. Se você não jogar fora tudo aquilo que para você é importante, o ser não se manifesta. O ser é que tem que ser importante. As outras coisas fazem parte, no meu dia a dia, desta existência. Não tem importância. Não na magnitude que nós ainda damos para estas coisas. Não pode ter essa grande importância. Não pode. Tá? A prática desta semana continua sendo a mesma que você vem fazendo. Morte mística, acompanhada ou não da transmutação, e a meditação da noite cósmica. Pelo menos, no mínimo, pratique mais 3 vezes durante essa semana essa meditação de ir para a escuridão, de ir para o pralaya, a noite cósmica. Pelo menos 3 dias dessa semana, pratique isto. Entregue-se a isto. Para você sentir cada vez mais a profundidade disto. Para você compreender um pouco mais a profundidade disto. Tá bem? Muito obrigado. Paz inverencial.